O estresse não aparece do dia para a noite. O nosso corpo vai avisando alguns sintomas que vão surgindo, mas na maior parte das vezes a gente não se dá conta ou a gente ignora, acredita que vai passar. Dentre eles tem alteração do sono, alteração do apetite, alteração do humor, um cansaço maior do que o normal, ansiedade e depressão também são sintomas de estresse. Hoje em dia, com a tecnologia, o ser humano aprendeu a dar respostas muito rápidas, ele é solicitado demasiadamente a dar respostas rápidas, com um clique ele resolve as coisas. Então, assim, observar a sua rotina, observar o quanto isso está interferindo e o quanto isso tem te produzido alguns sintomas corporais, tentar estar atento a isso e observar, acho que é importante. As principais causas do estresse é o nosso ritmo de vida acelerado, o modo como a gente se relaciona com as coisas. Cada vez mais existem mais competições nos meios de trabalho, somos muito cobrados por resultados. O nosso modo de vida nos cobra muito e cada vez mais. Então, assim, existem situações muito estressantes, como, por exemplo, hoje em dia, das mais classificadas como eventos estressores são a morte de cônjuge. Diversos fatores influenciam aí e é importante a gente cuidar de tudo isso. Bom, existem os estressores internos e os estressores externos. Os estressores internos são aqueles que a gente mesmo se coloca por questão de personalidade. Por exemplo, pressão, perfeccionismo ou então querer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Os estressores externos são aqueles que o ambiente nos coloca. São, por exemplo, mudanças que o ambiente traz pra gente que requer essas mudanças, exigem adaptações. Por exemplo, um novo emprego, ou demissão, ou nascimento de um filho, casamento. Tudo isso é importante que a gente esteja atento. Até, por exemplo, estar parado no trânsito é um evento estressor e que a gente tem que cuidar. O estresse, ele pode ser tratado de diversas formas. Então, acho que algumas mudanças são importantes, tais quais a busca de uma vida mais tranquila, de momentos de paz, de prazer, de relaxamento, cuidar do sono, cuidar da saúde, cuidar da alimentação, cuidar mais do estilo de vida e do modo como a gente se relaciona com as coisas, ter uma vida um pouco mais leve e relaxar um pouco mais. E é importante, se as coisas forem se perdendo ou então se as coisas não forem melhorando, buscar um profissional. O tratamento psicológico, ele é importante porque muitas vezes as pessoas buscam simplesmente em programar as atividades e essas mudanças. E essas mudanças acabam não sendo efetivas depois de algum tempo e acabam gerando mais estresse ou frustração, porque as pessoas devem cuidar, na terapia, no caso, com o psicólogo, de rever o sentido da entrega deles para o mundo, para as coisas. Então, isso é importante trabalhar com o psicólogo e muitas vezes consolida muito mais essas mudanças do dia a dia e te dá um sentido novo ou rever, ressignificar para você poder sentir de uma outra forma as coisas e seguir adiante. É possível tratar o estresse sem a ajuda de médicos em algumas situações. Vale salientar que é importante buscar um psicólogo e, se o psicólogo achar necessário, ele vai encaminhar um psiquiatra, porque existem algumas doenças associadas ao estresse, como ansiedade, depressão. É importante ter um acompanhamento, mas em alguns casos é importante a presença de um médico para associar o tratamento medicamentoso.